Glória a Deus! Vamos continuar com essa série de vídeos de estudos para que continuemos mergulhando mais profundamente na palavra do Senhor. E hoje, o vídeo de hoje está em Lucas, no seu capítulo 7, que fala sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, no 38, fala assim, no 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Irmãos, em nome de Jesus, nessa época, um dos fariseus convidou Jesus para comer na casa dele. Jesus foi à casa desse fariseu, levou os seus discípulos e sentou à mesa. Mas a Bíblia relata que uma mulher conhecida como pecadora chegou diante de Jesus com um vaso de alabastro. Um vaso que já era de um valor caro. E o líquido que estava ali dentro também era caro. Aquele unguento, para ser conseguido, precisava se juntar uma grande quantia de dinheiro e viajar por um longo percurso para conseguir aquele unguento. Então aquela mulher pega aquele vaso de alabastro com aquele unguento, chega diante de Jesus, quebra o vaso e derrama o líquido aos pés de Jesus. E a Bíblia relata que ela começa a chorar ali aos pés de Jesus e enxugar as suas lágrimas com os próprios cabelos. Em nome de Jesus, aquela mulher estava se quebrando diante do Senhor. Ela estava quebrando o coração dela diante de Jesus. Ali em lágrimas, ela estava confessando os pecados, as dores que ela sentia e o reconhecimento que aquela mulher conseguiu perceber que aquela pessoa não era simplesmente um homem qualquer, mas que ela estava diante de Jesus, Filho de Deus, Deus Filho, o nosso Emanuel. E muitos começam a cochichar: nossa, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem ela é. E aí Jesus, com toda a paciência, começa a explicar sobre os pecados que são perdoados, e quem mais é perdoado, mais ama o Senhor. Porque quanto mais sentimos esse perdão de Deus liberado sobre as nossas vidas, nós começamos a compreender mais um pouco sobre a grandiosidade do nosso Senhor, sobre a misericórdia, sobre a redenção, sobre o perdão, sobre a nova oportunidade que Cristo tem nos dado todos os dias. Então, meus irmãos, o que acontece? Judas e muitos outros começam ali a questionar que seria mais interessante se ela vendesse, desse aos pobres e tantas situações. E Jesus disse: deixe ela fazer o que é necessário ser feito. E ali então, o que acontece? Jesus começa a falar que ele foi na casa do fariseu, mas o fariseu não estabeleceu honra sobre a vida de Jesus, não reconheceu, não lavou os seus pés, não fez todo aquele ritual. Mas aquela mulher conseguiu compreender que toda honra, toda adoração, toda entrega deve ser liberada sobre Jesus, porque ele é o único digno. E ele não despede ela de mão vazia. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Ele olha para ela e fala, no 48, os teus pecados estão perdoados. E todos começaram a cochichar entre si: quem é este que até pecados perdoa? E mais do que perdoar pecados, queridos, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Vai-te em paz.
Aqui nós podemos perceber a dimensão, um pouquinho da dimensão do amor do nosso Senhor. Aquela mulher chegou ali tão atribulada, tão ferida, tão desesperada, entregando tudo que ela tinha para Jesus. Mas após o ato dela de entrega, o Senhor veio com um derramar extraordinário. E o Senhor disse para ela: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Aquela mulher foi transformada, porque ela teve um encontro poderoso com Jesus. Mas primeiro, quebrou. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, nesta tarde, nesta noite, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, você vai se quebrar aos pés de Jesus. Vai entregar o que você tem de mais precioso para Ele, que é a tua vida. E Ele vai trazer uma obra poderosa de transformação em você. Medite, medite. Medite em nome de Jesus em Lucas 7. E que o Espírito Santo possa falar mais poderosamente ao teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus.